Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje o nosso tema é um dos temas que eu particularmente mais gosto. É o tema da evolução dos modelos atômicos. Poxa vida, o assunto é tão vasto, seriam necessários tantos minutos e megabytes para a gente trabalhar, que na verdade tornaria impossível um videozinho como esse. Então entenda este vídeo como um breve resumo ou uma revisão dos seus estudos, realmente bem compactado, bem objetivo naquilo que é mais significativo em relação aos modelos atômicos. Perfeito? O que significa pensar em modelos atômicos? Os modelos atômicos eles estão relacionados com a própria necessidade que nós temos e sempre tivemos de entender do que nós somos feitos, de que maneira nós nos constituímos, o que somos nós do ponto de vista da Constituição. Então, de acordo com a própria evolução da nossa espécie, intelectualmente, cognitivamente, essas questões existenciais a respeito da nossa composição foram, claro, crescendo. E ao longo da história, muitos foram os cientistas e pensadores que tentaram descobrir, cada um à sua época, cada um utilizando a ferramenta tecnológica e científica que possuíam, para poder entender o átomo ou entender a composição da matéria no seu contexto. Tudo isso começou em 400 anos antes de Cristo, com dois filósofos na Grécia. Então veja só, nós estamos na Grécia, em 400 anos antes de Cristo, onde a gente tem dois filósofos importantes. Um que se chama Leucipo e o outro que se chama Demócrito. Ok. Obviamente, nessa época, na Grécia, não havia a possibilidade de fazer experimentos científicos. Nem tampouco o próprio pensamento científico já estava estabelecido. Né? Então a gente tem uma situação muito peculiar aqui há 400 anos antes de Cristo. Portanto, a gente diz que o modelo de Leucipo e Demócrito basicamente é um modelo filosófico, que não foi baseado em experimentos, mas colocou a pedra fundamental aí na relação da gente com do que nós somos feitos. Porque desses dois filósofos que surge a palavra e o conceito átomo. A própria palavra tem origem grega e o conceito está associado à ideia deles. O que eles pensaram? Tudo seria formado por pequenos grãozinhos, diminutos, pequenininhos, que juntos formariam todo o restante. Tudo que a gente vê enorme, gigantesco ou pequenininho, na sua essência seria formado por pequenos grãozinhos, os átomos. A própria palavra átomo já carrega um significado. A significa não e tomo significa divisível. Ou seja, uma parte da matéria que não permite a divisão. Em outras palavras, para os gregos, não haveria nada menor do que os átomos. Os átomos efetivamente seriam a menor parte da matéria. É claro que nós estamos falando ainda em 400 anos antes de Cristo. Né? Ou seja, com uma pequenina ou irrisória evolução tecnológica. Não dá nem para comparar a parte intelectual, de conhecimento e tecnologia com o que a gente tem hoje. Essa ideia do átomo, da existência do átomo, ela ficou efetivamente engavetada por muito tempo. Porque outras correntes filosóficas tinham mais prestígio e credibilidade. Tanto é que essa ideia atomística foi retomada apenas em 1808. Nós estamos falando da Inglaterra. A Inglaterra, na própria Revolução Industrial, e nós estamos falando de um cientista chamado John Dalton. John Dalton é o primeiro cientista, o primeiro atomista a efetivamente usar experimentação.
a usar o pensamento científico de hipótese, comprovação, dados, etc. Portanto, a gente considera que o modelo de John Dalton é o primeiro modelo efetivamente científico. Legal. É o primeiro modelo científico. Que tipo de experimento ele fez? John Dalton fez experimentos basicamente usando balanças para medir pesos e massas de reagentes e produtos. Ingredientes de reações químicas eram pesados antes e após a reação, produtos de reação química eram pesados e como se a gente estivesse realmente fazendo uma receita de bolo e brincando com essa receita, colocando mais de um ingrediente, mais do outro, colocando todos pela metade, o dobro de todos, e essas medidas de massa foram ajudando John Dalton a compor a sua ideia de átomo. John Dalton, na verdade, acabou fazendo justiça aos gregos, né? Depois de um pouco mais de 2000 anos, o John Dalton realmente falou, bom, meus experimentos comprovam que os gregos, que a gente não deu muita bola no passado, estão certos. E não só, meus experimentos comprovam que o átomo existe, como eles indicam que o átomo ele é esférico, ou seja, é uma bolinha, né? Ele é maciço, ou seja, não é oco, né? É totalmente preenchido. Ele é indivisível, ou seja, não há subpartes. E ele é indestrutível. Não dá para fazer ele sumir, desaparecer. A gente costuma pegar esses 4 principais tópicos do modelo de Dalton e unir sob um objeto do nosso dia a dia. A gente costuma usar um objeto mais palpável, mais condizente com a nossa experiência sensorial na realidade, que é a bola de bilhar. A gente costuma chamar o modelo de Dalton do modelo da bola de bilhar. E aí não é que um átomo é uma bola de bilhar, não é isso. Mas é que uma bola de bilhar ela é esférica, ela é maciça, ela não tem subpartes, não é? Se eu destruir essa bola de bilhar, ela deixa de ser uma bola de bilhar, é óbvio. Então, existe uma certa similaridade, embora, de novo, não quero dizer que o átomo seja uma bola de bilhar, tá certo? Existem 2 outros conceitos associados ao modelo de Dalton. Um deles é o seguinte: átomos com massas iguais são átomos de elementos iguais. Como assim? Todos os átomos de oxigênio têm a mesma massa, o mesmo tamanho também. Muda de massa e de tamanho para o ferro, muda de massa e de tamanho para o urânio. Ou seja, o que diferencia um átomo do outro para Dalton são as massas e os seus tamanhos. Tá certo? Outra coisa, numa reação química, os átomos nem abaixam sua massa, nem aumentam a sua massa. Não acontecem variações de massa nas reações químicas. Os átomos nem crescem, nem diminuem. Nem engordam, nem murcham, emagrecem. O que acontece numa reação química é o que a gente chama de rearranjo. Numa reação química, o que acontece é o rearranjo dos átomos. Legal, né? Ou seja, os átomos são os mesmos. Entre os reagentes e os produtos, os átomos são os mesmos. Apenas muda a maneira como eles estão combinados, muda o tipo de substância, ok? Não vamos ter aqui variações na massa. Inclusive, se você observar, sobretudo este último item, né, a parte da reação e a parte da indestrutibilidade, está muito associado à lei da conservação das massas de Lavoisier, que foi um pouquinho antes do próprio Dalton, na França, enquanto Dalton estava na Inglaterra. Continuando nossa evolução, a gente tem o próximo salto
O próximo salto no modelo atômico é 1898. Continuamos falando da Inglaterra. E agora um outro cientista, J.J. Thomson, Joseph John Thomson. Parece estranho, mas o M é aqui mesmo e o N é aqui mesmo. O que o Thomson fez de mais relevante? Ele acabou utilizando os diversos experimentos que rolavam pela Europa inteira, Rússia, Alemanha, França, Itália, o norte da Europa, enfim, e acabou compondo, junto com esses experimentos, um novo modelo atômico. Tanto é que é dado ao Thomson a honra de ter descoberta do elétron. Então, muitos cientistas já estavam trabalhando com essa estranha partícula, o elétron, na Europa inteira. Mas é dado a Thomson a honra de ter sido aquele que descobriu o elétron e acabou incluindo o elétron no modelo atômico. O que é esse elétron? Ele é uma partícula negativa, perfeito? Ele é uma partícula que tem massa, ele é corpuscular e ele é uma partícula que está dentro do átomo. Portanto, desde 1898, o átomo é divisível. Então ele tem massa, ele é negativo e ele está compondo o átomo, este elétron. A gente costuma também utilizar para o modelo de Thomson algo mais próximo da nossa realidade, da nossa experiência sensorial. Qual que é a ideia? Se a gente for pegar esse conceito do Thomson, a gente pode imaginar uma bolinha, seria o átomo, a parte positiva dele. Uma massa positiva, cheia de elétronzinhos negativos grudadinhos nela. Cheia de elétrons negativos incrustados nela. Ok? Olha lá. E aí a gente costuma ver nos livros algo assim como bola de bilhar, né? Algo mais próximo da gente. A gente costuma chamar o modelo do Thomson como o modelo do pudim do quê? Isso, pudim de passas. Como assim pudim de passas? A ideia é a seguinte, essa parte positiva seria o pudim, a massa positiva seria o pudim, e as uvinhas passas seriam, na analogia, os elétronzinhos grudados, né? As uvinhas passas seriam os elétronzinhos. Bacana, né? Então a gente tem como a principal contribuição do Thomson é a inclusão das cargas no modelo atômico. Pensou no Thomson, eu quero que você pense em duas coisas. Quero que você pense no elétron e, em consequência disso, a gente colocar a natureza elétrica da matéria. Pela primeira vez, a gente considera que somos formados por carga, o que, inclusive, ajudava a explicar os fenômenos envolvendo a eletricidade e os corpos, coisa que o modelo de Dalton não conseguia explicar. Perfeito? O próximo salto tecnológico, evolutivo aqui na concepção do átomo foi em 1911. Também nós estamos falando da Inglaterra, porém, esse cara que eu vou falar para vocês, ele é da Nova Zelândia, né, do Reino Unido, aqui do Império Inglês, na verdade, né? Do Império Inglês, da Nova Zelândia, e da Nova Zelândia, para trabalhar na Inglaterra, veio Ernest Rutherford. Qual foi a grande contribuição do Rutherford? Aliás, vale a pena lembrar aqui, Rutherford, ele foi auxiliar do Bohr. Veja só que curioso. Foi auxiliar do Thomson. Rutherford foi auxiliar do Thomson, viu que o Thomson estava tentando fazer alguns experimentos e acabou não tendo muito sucesso, e realizou os experimentos com algumas mudanças e acabou descobrindo o que a gente chama de modelo planetário. Ele acabou descobrindo duas regiões muito diferentes no átomo, que a gente chama uma delas de núcleo
e a outra a gente chama de eletrosfera. É assim, né? No núcleo, o Rutherford, ele sugere a presença de partículas positivas, chamadas prótons, e o P minúsculo, sinalzinho de mais, é o símbolo para isso, junto com partículas neutras, chamadas nêutrons. Então, o núcleo seria uma região muito pequenininha no centro do átomo, muito pequenininha, algo assim de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o próprio átomo. Perfeito? Muito pequenininha, contendo as partículas muito densas no centro do átomo. E a eletrosfera, uma enorme região, gigantesca região, praticamente vazia. Por que praticamente vazia? Porque na realidade ela é composta por elétrons. E a gente tem uma situação que é a seguinte: os prótons são enormes perto dos elétrons. A relação é incrível, assim. O próton é mais ou menos 2.000 vezes maior do que o elétron. Perfeito? Então a gente tem os prótons são enormes, ok? Para átomos neutros, em átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, no núcleo a gente tem para os átomos neutros o mesmo número de prótons que há de elétrons na eletrosfera. Porém, os prótons, comparativamente aos elétrons, são enormes. Estão muito juntinhos no núcleo, junto com os nêutrons, né? Enquanto que os elétrons são muito pequenininhos, muito velozes, estão ao redor dessa eletrosfera. Desenhando esse modelo, nós vamos ter uma situação similar a essa daqui, ó. A gente vai ter, né? Olha lá, o núcleo com os prótonzinhos, vou fazer os prótonzinhos de verde, os prótonzinhos e os neutronzinhos, vou fazer de azul. Então o núcleo ali, ó, bem pequenininho, estou fazendo núcleo exagerado, é óbvio, né? E aí os eletronzinhos numa região ao redor do átomo, do núcleo, chamada eletrosfera. Uma região gigantesca com pequeninos elétrons espalhadaços numa velocidade incrível ao redor do núcleo. Ok? Para a gente usar da mesma forma como usamos da bola de bilhar, do pudim de passas, a gente costuma usar aqui, ó, o sistema planetário. O sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas. Beleza ou não? É o modelo planetário. Joia. A próxima evolução tecnológica em relação ao modelo atômico vem em 1913. Também na Inglaterra, olha só que curioso, na Inglaterra estava bombando nessa época, também na Inglaterra, só que feita por um cara da Dinamarca. Um cientista chamado Niels Bohr, que, mais uma curiosidade, né, havia sido auxiliar do Rutherford. Você entendeu aí ou não? Olha lá, o Rutherford havia sido auxiliar do Thomson, assim como o Bohr havia sido auxiliar do Rutherford. Qual foi a grande contribuição do Bohr? A grande contribuição do Bohr foi trabalhar com luz. Enquanto o Rutherford trabalhava com radioatividade, com polônio, liberando partículas alfa em cima da folha de ouro, e essas partículas alfa passando na sua grande maioria pela folha de ouro, algumas sofrendo distorções muito grandes, e aí que ele descobriu o núcleo e a eletrosfera, o Bohr, por sua vez, trabalhou com a luz. O Bohr excitava os átomos e esses átomos liberavam luz a partir da excitação elétrica. E aí, estudando as luzes, as cores, fazendo as contas, unindo experimento com a parte matemática, ele sugeriu uma complementação do modelo do Rutherford. Tanto é que é comum a gente encontrar em livros o modelo de Rutherford e Bohr. Porque o Bohr, ele não contradiz muito o Rutherford, ele apenas complementa. O modelo anterior, de 1911, do Rutherford, tinha uma falha. Ele não conseguia explicar direito a organização da eletrosfera. E aí é o Bohr que vem mostrar para a gente uma divisão, ou até melhor,
uma organização eletrônica, né, da eletrosfera. Uma organização da eletrosfera. Da eletrosfera. Como assim essa organização? O Bohr diz pra gente que a eletrosfera ela está dividida em níveis eletrônicos, em camadas eletrônicas. Olha lá, o núcleozinho no centro com os prótons, tá vendo? E os nêutrons, prótons positivos e nêutrons neutros. Legal. E os elétrons em órbitas circulares ao redor do núcleo, ok? Em várias orientações, mas assim, órbitas que eram, no fundo, distâncias do núcleo. Então a gente tem a distância 1, distância 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que o Bohr diz é o seguinte: existem até 7 níveis eletrônicos, de 1 a 7. São níveis eletrônicos, são órbitas circulares ao redor do núcleo. Quanto mais distante, mais energia, ok? Essas camadas foram numeradas de 1 a 7. Camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, 6 e 7. Ou equivalente em letra: K, L, M, N, O, P e Q. A gente tem átomos que têm apenas uma única camada, que é o hidrogênio, por exemplo. Átomos com 3 camadas, como o sódio. Átomos com 7 camadas eletrônicas, como o urânio. Os átomos podem ter de 1 até 7 camadas eletrônicas. Nessas camadas, o elétron ele nem ganha energia e nem perde energia. Porque se você for pensar realmente, veja só, o elétron é negativo. Como ele é negativo, ele é atraído pelo núcleo positivo. A pergunta é, por que o elétron não gruda no núcleo, já que tem cargas opostas? Ao mesmo tempo, essa movimentação circular do elétron gera uma força centrípeta, que joga ele para fora do átomo. E aí vem a pergunta, por que o elétron não vai para fora do átomo? Nessas órbitas, nesses níveis eletrônicos, nessas distâncias, existe um equilíbrio entre essas forças de atração do elétron para o núcleo e de ejeção dele da eletrosfera. E justamente esse equilíbrio que gera o estado estacionário de energia. A gente percebeu, inclusive, um número máximo de elétrons que cabe em cada camada. Não faz muito sentido isso, mas é uma observação empírica. Você vai perceber que não faz muito sentido essa sequência de números. Mas, cabem no máximo 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18, 32, 32, 18 e 8. Existem alguns postulados importantes do Rutherford. Vamos lá. Elétron girando em órbitas circulares ao redor do núcleo. Existem até 7 órbitas circulares ao redor do núcleo. Cada órbita representa um estado de energia. E a energia do elétron é compatível à sua camada. Ou seja, um elétron que está na camada 7 tem mais energia do que qualquer outro elétron que está nas outras camadas. Perfeito? Um elétron, outro postulado do Bohr, o elétron não pode ficar entre camadas. Ele pode apenas ficar na camada, naquela distância, naquela órbita. Mas é possível, ganhando energia ou perdendo energia, o salto quântico. Elétrons podem mudar de camadas, ganhando energia, pula para camadas mais externas, e perdendo energia, voltam para suas camadas de origem. Sempre o elétron ganha energia, pula para a camada mais externa, quando ele recebe a quantidade específica de energia, e sempre que ele volta para a sua camada de origem, ele solta aquilo que chamamos de fótons, que são partículas de luz. Então, veja só, nos fogos de artifício, o calor energiza os átomos que liberam energia na forma de luz. A eletricidade energiza a tela do meu computador e os átomos dali liberam luzes coloridas. A lâmpada elétrica, o neon, a lâmpada fluorescente, a própria percepção de cor. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, tenham feito uma breve viagem pelos 5 modelos atômicos importantes para a gente, o primeiro filosófico, os outros depois em modelos científicos, onde um vem complementar ou
deixar mais complexo, mais próximo da realidade, o que o anterior propôs. Legal? Obrigado! Um grande abraço, obrigado por mais uma vez vocês estarem acompanhando o nosso videozinho e tchau!